Fala, meus alunos, mais uma sexta-feira e vocês sabem, sexta-feira, sextou, tem matemática, tem ciências. Hoje vamos tratar de um assunto que provavelmente algumas disciplinas já trataram. No entanto, como teve uma semana aí que a gente não depositou atividades, e aí para não perder nenhuma temática, vamos trabalhar também esse assunto, tá certo, pessoal? Já quero colocar na tela nosso slide e dizer a vocês o que é que a gente vai trabalhar hoje, pessoal. Olha só, pessoal, sustentabilidade e tecnologia. Qual é o texto que a gente vai trabalhar? A média de colheita, né, para quem produz soja é em média 50 a 60 sacas por hectare, tá certo? E tem o SESB, que é o Comitê Estratégico Soja Brasil, que faz sempre um concurso, aquela coisa bacana ali entre os produtores para ver quem mais, né, consegue a produtividade. E aí o camarada que ganhou, pessoal, olha só, fizeram quase 120 sacas por hectare, tá certo, pessoal? Sem aumentar 1 centímetro de terra, né? Temos aí uma produtividade muito alta em relação à média. Tudo isso a gente vai trazer no texto aqui para vocês, tá certo, pessoal? Já quero vir para cá. Não, porque senão vocês vão ter que virar o celular de lado, o que não vai me deixar bem enquadrado. E eu não quero isso. Espera aí, só um minuto. Show de bola, pronto. Então, pessoal, tá aqui o texto. Deixa eu voltar ele aqui para o topo. Olha só, pessoal, isso aqui vai para todas as turmas. Sustentabilidade e tecnologia. Leia o texto com atenção, pessoal. Quero máxima atenção, pessoal, tá certo? Máxima atenção. Conto com vocês. Outra coisa que você já sabe é que quando para a musiquinha, atenção total de vocês, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Soja, todos os campeões do SESB, o que é o SESB? Comitê Estratégico Soja Brasil, colheram mais de 100 sacas por hectare, ou seja, a produção média era 50, 60 e todos esses camaradas estão colhendo mais de 100 sacas por hectare, pessoal. Ou seja, sem aumentar 1 centímetro a mais de terra, sem agravar muito a questão das terras a serem plantadas, o pessoal está colhendo muito além do que se esperava e do que era a média nacional, pessoal. E se eu não me engano, o Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo, se não for um dos maiores ali, perto das primeiras colocações, tá certo, pessoal? Essa matéria é de 14 de julho, então eu estou trazendo algo extremamente atual para vocês, pessoal. E a fonte, Canal Rural, que você pode encontrar www.canalrural.com.br, tá aqui no finalzinho, adaptado, porque o texto que está lá na íntegra, eu não peguei ele todo, porque só peguei aquilo que nos interessa. No final a gente vai responder algumas questõezinhas aqui, bacana, vai ter uma questãozinha lá de um cálculo que você vai precisar fazer, e show de bola. Vamos lá. Vamos ler o texto muito rapidamente. Um sojicultor de Mangueirinha, Paraná, se sagrou. Sim, outra coisa que eu queria informar vocês, pessoal, olha só, o vencedor colheu 118,8, mas olha o segundo colocado, 118,6, muito próximo, pessoal. Foi questão assim, coisa pequena. Vocês vão analisar essa diferençazinha lá em uma das questões que eu coloquei para vocês, tá certo? Vamos lá, novamente, um sojicultor de Mangueirinha, Paraná, se sagrou campeão do desafio SESB de máxima produtividade de soja ao colher 118,82 sacas por hectare na safra 2019-2020 em uma área de sequeiro. Essa produtividade, olha só que eu coloquei destacado aqui para vocês, pessoal. Essa produtividade é mais do que o dobro da média nacional, estimada pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, para a safra, que ficou em 55,5 sacas por hectare. Então, pessoal, a média nacional
foi 55,5. Os caras fizeram mais que o dobro aí, pessoal. Então, é uma coisa incrível aí para a questão da sustentabilidade, porque, como vocês vão ver aqui, não usou muita coisa, não agrediu a terra para poder ter essa produtividade. Então, vamos continuar. Aliás, todos os campeões da 12ª edição do concurso colheram mais de 100 sacas por hectare e foram apresentados durante o programa ao vivo no canal Rural. O desafio é colher mais e obter uma rentabilidade ainda maior nas fazendas, pois essa tarefa foi cumprida com louvor pelos finalistas do concurso. Todos conseguiram colher mais de 100 sacas por hectare, um resultado bastante elevado considerando a média do país. O produtor paranaense Laércio Dalla Vecchia foi o grande campeão nacional do concurso nesta safra, com 118,82 sacas de soja por hectare, produzidas na safra 2019-2020. Ele destaca que, para atingir alto nível de produtividade, utilizou o chamado tripé básico da agricultura. E aí abre aspas para o que o Laércio Dalla Vecchia falou. Unimos os trabalhos nas condições físicas, biológicas e químicas do solo para conseguir um bom resultado. É o básico bem feito, destaca Dalla Vecchia. Ele conquistou a categoria nacional no plantio em sequeiro. Esse foi o 5º ano em que o produtor paranaense se inscreve no desafio do SESB e o sonho de vencer já era antigo. Abre aspas novamente para ele. Abre aspas novamente para ele. Ano após ano, eu mudo algo no meu manejo para tentar elevar o patamar. Tenho um desafio como inspiração. Eu vejo os outros produtores alcançando altos níveis e me pergunto: como eu faço para conseguir melhorar minha lavoura e chegar a esses níveis também? Disse o Laércio. O presidente do SESB, Leonardo Sologuren, acho que se pronuncia assim, pessoal. Leonardo Sologuren lembra que os sojicultores enfrentaram dificuldades nessa safra. Análises feitas por um sistema de previsão meteorológica demonstraram que os sojicultores tiveram quebras de produtividade de até 63%. Abre aspas para o presidente do SESB. Porém, vemos o ótimo trabalho que os produtores tiveram para contornar essa situação, alcançando altos níveis de produtividade. Nesta safra tivemos 284 sojicultores chegando a resultados acima de 90 sacas por hectare, afirma ele ao lembrar que mais de 5.000 se inscreveram. Segundo Sologuren, segundo Sologuren, os resultados alcançados pelos sojicultores brasileiros demonstram que é possível, olha só pessoal, olha só, é possível aumentar a produtividade sem expandir a área e gastar mais, ou seja, você consegue ter uma melhor colheita sem precisar agredir tanto o solo, sem precisar agredir tanto o meio ambiente, ou seja, só seguindo os preceitos de sustentabilidade e rentabilidade. Então, tá ali a fonte para vocês, bacaninha. Coloquei uma nota pessoal minha. Observe que houve um aumento na produtividade em relação à média, porque a média era 55,5 e a produtividade dele foi quase 120 e todos eles foram acima de 100. Mas não precisou de mais terras para ter alcançado esse feito, o que traz mais um ponto para a questão da sustentabilidade, tá certo, pessoal? Então, esse aqui é o texto. Deixa eu voltar aqui com vocês. Bacana. Pessoal, o que é que a gente vai analisar agora? Rapidamente. A aula hoje vai ser rápida, eficaz, eficiente. O que é que a gente vai analisar? A atividade, porque eu vou dar algumas dicas aí para vocês responderem, para não ficar algo tão solto. E vou dar uma dica aí para vocês também em uma questãozinha lá. Então, tá aqui, beleza. Pessoal, essa atividade aqui é o padrão. Essa atividade aqui é o padrão
aqui eu mando para a escola impressa. Obviamente, quando você clicar no Forms, vai estar bem organizadinho e daquela forma que vocês conseguem clicar lá e tudo mais. Aqui, só para mostrar uma coisa aqui a vocês. Então, ó, primeira questão. De acordo com o texto, a produtividade, sem precisar aumentar a quantidade de terra a ser plantada, mais que triplicou, dobrou, quadriplicou ou não houve aumento na produtividade. Então, você vai ter o texto que você vai poder ler. Vou deixar aqui na descrição para vocês baixarem se quiserem, tá certo? Assim que eu vou deixar também o material lá no Classroom para vocês. Então, né, todas as formas vocês têm aí o material. Segundo o presidente do SESB, então vejam só, não é mais o Laércio lá que foi o campeão, o presidente do SESB. É possível aumentar a produtividade sem aumentar a área? Não é possível aumentar a produtividade sem aumentar a área? Só é possível aumentar a produtividade se gastar mais? Ou nenhuma das anteriores? Então você analisa o texto e bacana. Até agora questões de interpretação de texto. Mas, como somos matemática, então eu deixei uma questão aí para vocês. E aí eu quero que vocês tenham em mente o seguinte. Apesar de ser uma questão um pouco besta, eu peço para que vocês tenham maior cuidado em responder, façam os cálculos e tal, e marquem a questão correta, tá certo, pessoal? Então, voltando aqui para a tela, o que é que temos? A diferença, olha só, diferença, você sabe que é a continha de subtração. Entre o primeiro e o segundo colocado do concurso SESB foi de onde você encontra essa informação? Lá em cima, pessoal, lá no subtítulo, ó. A diferença entre o primeiro e o segundo. Então vai ser subtração entre esses dois números aqui, e eu não vou dar mais dicas porque senão vai ficar uma coisa muito fácil aí para vocês. Mas você vai fazer essa continha aí você vai ver se foram 2 sacas, se foi 0,2 sacas, se foi 2,2 sacas ou 0,1 saca, tá certo, pessoal? E vocês respondem para mim. Muita gente está perguntando o seguinte. Para entregar a atividade, ó, posto na sexta, programadamente, 7 horas da manhã, já está postado. Mas aí vocês perguntam, e para entregar? Até a quinta-feira, 11 horas e 59 minutos da próxima semana. Então, se eu estou postando hoje, dia 17, você está vendo essa aula dia 17, então você vai me entregar essa atividade, você tem um tempo para responder até dia, você está me vendo dia 17, eu acho que falei 27, perdão, você tem até o dia 23, que é a quinta-feira, até as 11 horas e 59 minutos para responder. Passou desse horário, você não consegue mais ter acesso. Outra coisa, só consegue responder uma vez a atividade. Por quê? Porque eu vi que algumas pessoas estavam entrando e aí não respondia todas as questões de uma vez, respondia uma, aí depois, quando bem quisesse, entrava. Então, mudei isso e vocês só vão poder entrar uma vez. Por isso que eu sempre coloco lá na descrição. Eu sempre coloquei, aliás. Você só vai poder responder uma vez, então só entre na atividade se tiver intenção de responder, tá bom? Tô colocando lá o cronogramazinho. Primeiro você vê a aula, né? Segundo, você revisa o material que eu deixo no Test Room, que eu deixo aqui também na descrição do vídeo, para que você possa baixar. E aí você vai e responde a atividade, tá certo, pessoal? Esse é o padrão básico aí. Você vê a aula, tal, eu explico, aí você vai, revisa no material e depois responde. E aí, próxima semana, vamos começar a retomar os conteúdos. Então, vou precisar muita interação de vocês, tá bom? Vou passar uma pequena lista aí, vou passar uma pequena mensuração de como vocês estão achando a atividade. Se está fácil demais, se está regular, se está muito difícil. Eu estou analisando as respostas de vocês e a maioria dos que respondem pelo Classroom, né, que é como eu tenho acesso lá à planilha, a maioria estão acertando, sempre tá dando a maioria das questões acertadas, tá certo? Isso é bom e tal, mas eu vou mensurar porque próxima semana vamos começar com os conteúdos
as aulas vão ficar assim mais rápidas. Por quê? Porque até hoje a gente estava colocando aula para todo mundo porque eram eixos. Então todo mundo ia participar do mesmo eixo. Eu pensei muito e tentei produzir algo que desse para todo mundo, para ficar bacana a nossa produção. Eu puder até aumentar a quantidade de tempo que eu dou aula aqui e tal, que eu acho bacana ter essa interação com vocês. Mas nossas aulas agora vão ser separadas, né? Então, um conteúdo para o 8º ano e um conteúdo para o 9º ano. Por isso, não vai ficar tão longo como a gente fez algumas aulas aqui, tá certo? E porque também eu percebi que naquela aula muito bacana que a gente fez com o Rodolfo, que foi saúde e prevenção, Rodolfo trouxe algumas coisas ali da fisioterapia, em que a matemática está inserida. Foi entrevista bacana, a gente teve que organizar a agenda aí para dar certo. Eu vi que teve pouca aceitação. Então, sempre vai ser assim essas aulas mais rápidas agora, para que vocês possam me entregar as atividades, porque muita gente está atrasado. Já programei as atividades passadas para entrar no Classroom domingo de 7 horas da manhã, todas as atividades vão estar lá. Eu ainda estou vendo se eu vou deixar o Forms lá disponível para vocês responderem, tá certo? Porque teve muita gente que atrasou e, enfim, não sei se dá muito certo jogar tudo isso para vocês possam fazer. De qualquer forma, vai estar os vídeos e os materiais das aulas, tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Bom final de semana a todos. Qualquer dúvida, fale comigo naqueles horários que já combinamos nos grupos e até mais. Valeu, pessoal!